Você está no ambiente que não é
disse, mamãe, e agora o que acontece? Porque para mim, o vaso estava pronto. Depois daquele processo, ela levava a pessoa, julgava, estava maravilha. Ela colocou ele no lugar, ele vai ficar ali descansado por 24 horas. E depois de 24 horas, ele está enxuto e vai para o sol. Porque se eu levar ele agora para o sol, ele racha. Então ele precisa de 24 horas para amortecer o barro, enxugar, para secar. Depois que ele está seco, o que a senhora faz? Aí eu tiro ele do sol e vou levar para a fornalha. Aí ele vai passar mais 24 horas queimando, ardendo. Depois eu vou pegar ele de volta, vou tirar da fornalha depois de 2 dias, quando ele já estiver frio, vou levar ele para outra área e aí vou trabalhar para refinar ele e dar qualidade. Eu comecei a meditar sobre aquilo. E a primeira pergunta que veio para mim foi essa: Deus, que vaso sou eu? Que tipo de vaso estou sendo eu? Porque a gente tem uma ideia de que simplesmente por sermos crentes, por aceitarmos Jesus Cristo no outro dia, nós já estamos capazes, já fazemos isso, já somos aquilo, somos melhor nisso, somos assim, somos assados. E quando nós olhamos para o nosso Deus, nós percebemos que Deus não trabalha da nossa forma, do nosso jeito, mas do jeito dele, na nossa vida. E o processo de Deus não é rapidinho como nós queremos. Quantos de nós temos promessa que estão aí há 20 anos? Eu tenho promessa que Deus um dia me entregou uma chave, faz mais de 30 anos que naquele dia eu tive um sonho, minha irmã, concretizou dizendo: Deus vai te abençoar aqui na tua casa. Até hoje eu pago aluguel esperando que a casa venha, mas eu creio que antes de fechar os olhos, ela vai chegar, porque é a promessa dele. Sim ou não? Mas eu preciso chegar. É o processo de Deus na nossa vida. Aí a irmã Mara me levou para um local reservado, que já tem no Rio Preto. Depois que aquele vaso sai do fogo, ela pega o vaso, bem vermelhinho, já temperado. Aí ela leva para uma determinada mesa que ela tem, e ela tem um aparelhozinho desse tamanho, com uma cabecinha tipo um martelo, mas não é um martelo, ela tem um nomezinho. E ela pega o vaso, uma simplicidade, e vai fazendo isso. Ele pode. Aí ela disse para mim: é isso, pastor, se ele resistir a todas essas coisas, ele está pronto. Eu fiquei olhando cada vez que ela falava sobre isso, eu olhando, que vaso sou? Que vaso sou? Como eu tenho sido na presença dele? Será que eu tenho sido estimado que Deus pode usar, que Ele pode bater, pode testar, quando muitas vezes uma lutazinha bate na nossa porta, nós já estamos reclamando para Deus, já estamos chorando, já estamos dizendo para Ele que não pode, que não tem, que não somos capazes, reclamando, murmuramos, porque um dia faltou aquilo que a gente não gostava, aquilo que a gente não queria que faltasse, faltou, a enfermidade chegou, a doença chegou, a dor chegou, a falta disso chegou, o problema no filho chegou, e a gente começa a reclamar, dizendo: Deus, eu sou crente,
tempo leva para fazer um vaso desse? Ela disse, pastor, tem um exílio no berço, que a gente coloca ele na mesa, na roda, na rodão, até o dia que eu levo ele lá para casa e ponho ele lá na minha vitrine, vai mais ou menos 2 meses para ele estar bom. Aí eu vim, 20 e poucos anos, 22 anos de idade, 23 anos no campo, eu e a minha esposa, o segundo filho, eu olhava para mim e dizia, isso era assim, Jesus. Pouco tempo depois, eu fui para o campo. E pasme, esse foi o primeiro lugar, foi a segundo campo, mas foi a primeira igreja que Deus testou todas as áreas que você possa ver. Daquele lugar, 2 anos eu creio que Deus estaria. Eu penso que eu estava com aquele vaso. Mas Deus me cobriu da maneira, Deus me preparou de uma maneira. Eu chegava em casa, eu estava minha esposa orando mais os meus filhos. Eles pequenininhos, ela orando mais eles, pequeno pouco, porque não tinha uma bem, eu era pastor. Eu chegava em casa, encontrava minha esposa chorando, batendo a cabeça que terminava 24 horas, não parava. Mas é isso. Passamos prova que muitas vezes eu dizia a Deus, ou o Senhor me ama, porque a tua palavra diz que tu prova quem ama, eu estou com ela. Porque não é fácil. Mas todas as vezes que esse processo vinha, eu me lembrava da humanidade. Eu me lembrava daquele vaso. Eu me lembrava da beleza que ele era. Quantas vezes eu chegava, mas ia lá fazer o culto. Quando eu terminava de fazer o culto, a única coisa que eu queria ver era os vasos. Ela se preparava para o pessoal jantar, para dar janta, para dar isso, para o povo. Eu dizia, não, eu quero ir lá no canto lá. Eu quero ir lá na vitrine lá olhar os vasos que a senhora fez. Eu ficava admirando. Olhava para eles, alguns coloridos, desenhados. E eu pensava, mas como eles estão lindos, como eles estão bonitos, como eles estão perfeitos. E aí a voz desse dentro de mim, mas você lembra por onde ele passou? Você lembra onde ele esteve? Você viu o que aconteceu com eles lá? Quantas vezes eles se desmancharam da mulher? Quantas vezes eles não deram certo? Quantas vezes ela teve que refazer? Quantas vezes ela teve que pegar aquele barro, molhar novamente, porque ele estava ressequido, de tanto ela colocar e não dar certo até o ponto. Aí quando nós oramos com a palavra de Deus, Deus leva o profeta, e quando ele chega naquele ambiente, ele chega exatamente na hora que o vaso nos tornar. E eu fiquei me perguntando por que não antes, por que não depois. Deus queria naquele instante falar com aquele homem, com aquela nação. E quando ele chega naquele ambiente, o artesão está trabalhando com ele, está trabalhando com o vaso, e ele quebra. E aqui há uma observação aqui.
E eu aprendi no meu ministério, pastor. Um dia, eu estou na igreja, já em outra cidade, um jovem da nossa igreja, um menino novo, ele trabalhava com música, gostava muito de música, se tornou-se um profissional na área instrumental. E quando ele veio para a igreja, ele tocava uma banda, aceitou Jesus, e ele disse assim: pastor, eu não sei fazer muita coisa, só sei tocar. Toco guitarra, sanfona, tudo, mas eu não sei fazer muita coisa. A banda é o meu sustento, o que é que eu faço? Muitos me chamaram, Senhor, vai dar uma oportunidade a ele, vai deixar de tocar na igreja. Ele toca na igreja, toca no mundo, ele toca lá, depois ele toca aqui. O que o Senhor vai fazer? Aí eu me lembrava do vaso, todas as vezes. Essa memória, ela nunca apagou na minha mente mais de 20 anos. Aonde eu sou, sempre estou me lembrando disso. E eu dizia para eles: deixa ele tocar. Presente ele para Deus. Deixa ele. Tira o canto dele. O ano se passou. Quando de alguma coisa, ele chegou para mim e disse: pastor, Deus me perdoou. Agora eu abandonei o trabalho, uma empresa de internet, não preciso mais tocar. É um dos melhores sanfoneiro e tocador da nossa região. Se nós caímos na mão de pessoas erradas, elas não saberão fazer algo comigo, com você, como Deus fez. Aí eu me lembrava, um dia, eu me lembro que naquela madrugada, eu acordava, urinado, vomitado, cheio de vômito. No amanhecer daquele dia, alguém disse assim para mim: para você não tem jeito, não. Casamento destruído, vida destruída, o que você vai fazer? Eu perdi a minha mãe aos 14 anos de idade. Eu já era filho adotado, e aqui me adotou com 14 anos, quando eu estava com 14 anos, ela faleceu. Então eu costumo dizer para mim mesmo que se tem alguém que a culpa não dá certo, você está olhando para onde? Quando eu não conhecia Jesus, ele dizia assim: pensa nos cidadãos sem sorte, porque eu nasci, não conheço pai, não conheço mãe. A mãe que me adotou, que me criou, aos 14 anos, quando eu estava com 14 anos, ela falou assim: eu fui morar com os pais que não eram meu pai, os irmãos que não eram meus irmãos, uma família que não era minha família. E quando eu mexia em alguma coisa, eu queria alguma coisa, eles olhavam para mim e diziam: você não é da família, você nem da família é, você nem pertence a gente, você pertence. Eu ligava para a televisão para assistir uma coisa que chegava e não dava um canal. Eu estou assistindo, rapaz. Fica no seu lugar, você não é daqui. Você não pertence a mim. Você sabe o que é isso? Um dia, eu não tinha muita coisa. Saí de casa, da casa que eu estava, fui morar na casa da nossa sobrinha, que não era sobrinha, mas fui para lá. Tinha que pedir uma roupa a ela, e foi para o alto, estava fria, foi o ponto final da minha história. Ela disse que a roupa estava faltando, eu procurei, eu achei, ela falou: a roupa pegou na minha cara. Eu com 16 anos de idade. Aquele dia eu peguei as coisas que eu tinha, que não era muito, eu peguei uma bolsa e disse assim: nunca
eu encontrei alguém que me amou, chamado Jesus. Porque a Bíblia diz que quando teu pai e a tua mãe, se é que isso acontece, te desprezar, ele não te deixa. Ele me acolheu quando ninguém me queria, eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza disso. Eu dizia para mim, eu não sirvo para nada. Eu nunca vou ter nada. Eu nunca vou ser nada. Porque olha bem, qual é a mãe que eu tenho? Qual é o pai que eu tenho? Qual é o irmão que eu tenho? Qual é a família que eu tenho? Hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho 3 filhos que eu tenho. Hoje eu tenho uma família. Então, para aqueles que achavam que não dava certo, ele deu certo. Glória a Deus. E ele mudou. Me colocou na sua obra, você me ganhou. E muitas vezes, aí hoje eu aprendi, e os meus filhos dizem assim, pai, mas o Senhor é diferente, porque as pessoas dizem o Senhor, porque as pessoas fazem isso, o Senhor continua abraçando elas, estendendo a mão. Nunca vi o Senhor reclamar comigo, o Senhor nunca teve comigo, nunca vi o Senhor desprezar uma pessoa. Aí eu digo para ele assim, porque eu te digo, quando todos iam assim fora, Jesus me amou. Ele não me jogou fora. E ele me ensinou que por mais difícil que seja o processo, por mais que esse vaso ele não tenha aparência, ele não seja bonito, ele não seja tenha qualidade, mas nas mãos deste Deus, aleluia, ele não joga. Ele me ensinou isso. Deus me ensinou. Hoje nós estamos há 8 anos. Vai fazer que nós estamos aqui. 4 anos que eu trabalho nessa portaria. Pode até ter, porque a gente tem uma grávida, mas eu não conheço uma pessoa que fala conosco, que a gente se deve abraçar, a falar com ele. Porque eu aprendi na minha vida, irmãos, que Deus nos amou com um amor sincero e verdadeiro, nos ensinou a usar o amor para com qualquer um que seja as pessoas. No meio da pandemia, eu estava na portaria. Chegou um rapaz naquele portão lateral. Ele me chamou. Na madrugada, na maioria deles que passam aí na praticada, ou de comida. É constante isso, todas as noites. Aquele moço me chamou. Eu fui lá na portaria. Aí eu costumo deixar uma garrafinha de aí, 500 ml, para não chegar lá para eles. Já sabe com a garrafinha na mão, em direção a ele. Eu disse, você quer água? Ele disse, não, eu não quero água. Eu não tenho comida para te dar, também não tenho dinheiro, também não tenho isso. O que você quer? No meio da pandemia, ele disse, eu quero um abraço. O senhor pode me dar um abraço? 2 horas da madrugada, só eu me recolher aqui. Deus, eu abri o portão, fui lá e dei um abraço daquele moço. Quando eu terminei de abraçar ele, ele estava chorando. Eu disse, eu quero voltar para Jesus. Eu estou afastado. E Deus me mandou hoje nessa madrugada, porque aqui eu ia receber um abraço. E ia voltar. Sabe por quê? Porque Jesus não joga fora você ou eu, simplesmente pelo momento que você está passando. A condição de vaso, nós temos várias etapas da nossa vida. Eu acompanhei o processo da irmã Jó, a irmã Marta, e eu ficava orando.
e pude observar que no processo do vaso, até chegar lá, alguns momentos dele, ou algumas metáforas desse processo, eram bem simples, mas outros eram difíceis. Principalmente quando nós estamos na formada. E aí muitas vezes a gente fala tanto isso, né? Eu queria ser fácil. Como eu quero ser fácil. É bom demais. Eu digo isso todos os dias para Deus. Deus, eu quero ser fácil. Quem é que não quer ser Deus? Eu quero ser Deus. Eu quero ser usado por Deus. Quem é que não quer ser usado por Deus? Todos nós queremos ser. E se você me perguntar, Deus quer usar você, pastor? Deus quer usar você, irmão? É claro que Ele quer usar. É claro que a vontade dele, o desejo de Deus, o prazer dele é usar a cada um de nós. Nós estamos aqui para isso, para sermos usados por Ele. Mas a pergunta de Deus para mim e para você: será que nós estamos prontos para passarmos pelo processo que Ele quer que passemos? Será que nós estamos preparados para fazermos valer a vontade dele, prevalecer a vontade dele na minha e na tua vida? Nós ouvimos aqui os nossos irmãos e as irmãs pedirem oração pelo campo missionário, já caminhando no final. Não sei qual é. Está bem, mas é 16. Quando eu fui para o campo missionário, aí eu pensava assim comigo: que coisa boa ser pastor do campo, ser missionário. Você chega na igreja, chegava na igreja, aí os irmãos chegavam aqui de missionário, o pastor apresentava, missionário fulano, a missionária citana, está no campo X, no campo tal, veio da Argentina, estava na missão não sei o quê, esse aqui estava na missão na Jordânia, estava não sei aonde. Eu chamava bonito aqui, que coisa bonita. Quando o convidado para assumir o campo para ir para o interior do estado, aí eu chamei, coisa boa, agora eu vou para o campo. Aí me arrumei tudinho, deixei todo o emprego, trabalhava na empresa, fazia o que eu mais gostava, deixei o emprego para lá, larguei tudo, cheguei em casa, arrumo as malas, tudo. Só que eu imaginava assim, quando eu chegar no campo, os irmãos lá, maravilha do céu. Todo mundo vai abraçar, dar as mãos, chegou o pastor, não vai falar nada para ele. Todo dia vai ter alguém batendo na porta: pastor, está aqui a sua grana, o seu almoço, está tudo bonzinho aqui. Final do mês, dinheiro na conta. Está uma maravilha. Mas quando eu cheguei no campo, a coisa não foi desse jeito. Tinha um mês que não tinha salário. Aí eu perguntava para Deus: ou eu estou no lugar errado, ou o pastor está funcionando comigo, porque os irmãos que eu via lá não falavam disso. Falavam que estava tudo bom, que ia visitar a Patagônia, a Argentina, que ia visitar o Chile. Eu disse: tudo não é, passando sempre ela que eu vou ver. Deus começou a trabalhar na nossa vida e mostrar que nós precisamos estar preparados para a missão de vaso, para servir a Ele do jeito dele. E às vezes, nós mesmos, sendo vaso, não estamos do jeito que Ele quer. Aí Ele precisa limpar, tirar o serviço, a poeira, dar uma nova rolagem, deixar do jeito dele. Aí sim, eu e você estaremos preparados para essa vida. E esse processo é doloroso, mas é maravilhoso. Hoje eu digo a Deus, eu não
você colocava cerâmica, Marta Jó, Rio Grande do Norte, vai aparecer uma das organizações mais bem conhecidas do estado do Rio Grande do Norte. Tive o prazer de conhecer a mulher, pastorear ela durante 2 anos e como eu ela não pregava, ela não era cultura, mas as mãos dela me ensinavam muito. Todas as quinta-feiras, ou sábados melhor, eu ia na feira da cidade, só para ir para lá, para chegar lá e ver ela, mas o filho dela, que hoje trabalhando. Eu perdi o horário para cá, e voltar para cá, só ver ela trabalhando naqueles lados, montando aquilo ali. Eu ficava olhando, que simplicidade. Quando você olha para o trabalho, você fica pensando isso é tanta coisa, tanto veio, alguém, essa pessoa sabe jogo para fazer isso, é uma pessoa simples. Mas as mãos dela, era como se fosse trabalhar